Olá, estamos iniciando o programa Fábio D'Alonso Online. Programa esse que nós iniciaremos esta semana, a qual traremos vários assuntos voltados à nossa cidade. Vamos falar sobre economia, política, meio ambiente, vamos falar de profissão, enfim, tentando trazer informações para você que vai nos acompanhar, e espero que assim aconteça, durante essas apresentações. Hoje eu trago aqui um convidado muito especial, a quem eu tenho um carinho muito grande, um respeito, uma admiração. Tive o prazer e o privilégio de estar junto com ele na Câmara de Vereadores durante 8 anos. Eu sempre brinco com ele que considero um dos vereadores mais inteligentes que estive, com todo respeito aos outros, mas porque ele tem uma das qualidades, ele conhece de tudo um pouco. Estou falando do vereador James Schroeder, que tem um currículo invejável, já falei da condição de vereador, foi secretário, é agrônomo, professor, uma história muito bonita dentro da nossa cidade. James, eu quero começar o programa falando com você com muita sinceridade dos momentos felizes que passamos na Câmara de Vereadores. Não é fácil ser vereador como você foi durante 3 mandatos, 12 anos, da maior Câmara de Vereadores de Santa Catarina. Conta um pouquinho sobre isso. Olá, Fábio, prazer estar aqui contigo, a gente trocando essas ideias e falando um pouco, né, dessa nossa vivência. De fato, foram anos muito interessantes, muito proveitosos, e ressalvados aí os elogios que você acaba de fazer, mas quero lhe dizer que realmente em você eu tinha um parceiro na Câmara de Vereadores. Obrigado. Alguém com quem a gente poderia e fez efetivamente projetos em conjunto, né, onde não havia inveja nem disputa, né, e isso é um dos pontos marcantes. O objetivo era Joinville, né, James? Sempre, né? Isso, as pessoas precisam ter mais clareza, né? A política, ela é assim, uma disputa durante as eleições. Exatamente. Mas depois das eleições, o objetivo comum é a cidade, é o bem comum, é acertar o máximo possível, e procurar corrigir também alguns erros, que a sociedade pede, clama, que a gente atue. Para isso, precisa de pessoas com esse teu perfil, Fábio. O perfil de quem já serviu a pátria pelo Exército, já serviu a cidade pela Defesa Civil, e tem uma vivência também na iniciativa privada que te qualifica aí, com certeza, a fazer muito mais ainda pela cidade. Legal, James, legal. É bom ouvir isso do James, que a função de vereador é uma função muito complexa, né? A essência do poder é fiscalizar, né, e fazer leis. E isso não é fácil, né? Isso não é fácil, ainda mais se tratando, como falei aqui, da maior cidade de Santa Catarina, né? E foi uma missão gratificante, e eu particularmente, quando fui presidente da Câmara de Vereadores, naquele momento você não era vereador ainda. Foi um mandato anterior ao primeiro. Eu lembro assim que nós tínhamos o meu maior desafio como político, poderia dizer assim. Eu era muito jovem, né? Eu fui eleito vice-presidente da Câmara, depois presidente da Câmara, e era o mais jovem daquele mandato, né? Com vereadores com grande experiência na Casa Legislativa. E o maior desafio hoje, que naquela oportunidade, hoje se fala-se muito da questão de austeridade, né? De reduzir o custo da máquina, né? Mas nós tivemos a coragem lá, James, tu lembras bem disso, quando nós realizamos uma reforma administrativa, onde cortamos 50% dos cargos comissionados. Realizamos um concurso público, criamos as funções gratificadas, valorizando o funcionário de carreira. Isso é muito importante. Quem sabe da estrutura administrativa de uma casa, quando você dá uma função gratificada, você dá autonomia para esse profissional, isso qualifica o serviço público. Tenho muito orgulho disso. E uma outra situação que eu falo também, gosto de sempre frisar, que eu quebrei um paradigma naquela oportunidade, onde existem várias funções, e depois do presidente da Câmara, a função de diretor-geral, talvez, salvo o melhor juízo, é a função mais importante, porque é ele que comanda toda a parte administrativa. E nós colocamos um funcionário de carreira, novamente valorizando o funcionário da Câmara de Vereadores, mas um detalhe muito importante que eu destaco e preciso aqui destacar, volto a falar de austeridade.
Só naquele gesto, né, o funcionário de carreira ele já tem o seu salário fixo, né, pelo tempo de casa, e por aquela situação, ela representava quase nada o acréscimo no salário da função. Aquilo representou, James, quase R$200 mil de economia aos cofres públicos. Isso eu estou falando de 2007, 2008. Quero te dizer que, além da economia, tu ainda teve um ganho de qualidade. Exatamente. Né? Porque é importante que as pessoas entendam que o servidor de carreira dos órgãos públicos, seja do legislativo, como é o caso, ou do executivo, ele é quem conhece os trâmites efetivos. Né? Os vereadores que estão lá na Câmara, alguns têm vários mandatos e uma experiência que o tempo lhe traz. No teu caso, né, você era um vereador bastante jovem, mas teve a inteligência de colocar os servidores de carreira a tocar essas questões administrativas. Lembrando que a Câmara de Vereadores de Joinville é a maior casa legislativa depois da Assembleia. Exatamente. Né? E ela tem uma estrutura profissional, inclusive com ISO 9000, com funcionários ali nos mais diversos setores, inclusive assessorando né, o processo legislativo, que são professores universitários, que são capazes ali de publicar livros sobre... Mestrado, com doutorado, altamente qualificado, muito bem colocado por você essa Então, observação. houve esse ganho, né, não só da economia, né, já que eles já estão lá, já tinham o seu salário de carreira, então a diferença entre o cargo em comissão e o cargo de origem é tão pequena que houve efetivamente economia. Mas houve também esse ganho de qualidade. Isso também é um mérito da tua gestão como presidente. Obrigado, James. Eu não posso perder essa oportunidade, como eu falei no início do programa, que nós falaríamos de diversos assuntos. E com a presença do James aqui, meio ambiente não pode passar, porque é um conhecedor profundo. Água, James, foi uma bandeira que também juntos defendemos, fizemos várias ações. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa questão. Joinville precisa encarar de forma estratégica a questão da água. Piraberaba e Vila Nova são 2 pontos fundamentais e precisam ser olhados de tal maneira? Sem dúvida, Daluz. Nós fizemos aquele seminário municipal da água, e ali algumas coisas foram evidenciadas. A questão estratégica da água no desenvolvimento da cidade. Nós temos hoje... O principal fator limitante ao desenvolvimento de Joinville é a disponibilidade de água. Alguns vão dizer, chove muito em Joinville, temos alguns rios aqui em Joinville, mas o fato é que nós não temos como reservar água bruta, não tem topografia para se fazer uma barragem, ou ela inunda toda a região leste da cidade, oeste, perdão, ou a gente corre o risco de fazer uma barragem numa área geologicamente instável. Então, a água precisa ser preservada nos rios. E, para isso, esse pensamento, essa preocupação de preservar os nossos mananciais, que justamente estão nas nossas áreas rurais, Piraberaba e Vila Nova. 80%, né? 80% dos mananciais estão nessas duas regiões, né? Na verdade, é a totalidade. Né? Hoje, dos mananciais que nós dispomos, ou que nós, enquanto cidade, utilizamos, estão todos lá. Há um projeto agora de fazer uma nova estação de captação de água mais para baixo, no Rio Piraí, né? Após ali passar por Vila Nova, Morro do Meio, enfim, essa seria uma das poucas que estaria já fora praticamente de todo esse contexto da área rural de Vila Nova e Piraberaba. Mas a cidade depende 100% da preservação dos nossos mananciais lá nessas duas regiões, que são regiões agrícolas, né? Os proprietários são, em sua imensa maioria, herdeiros de uma tradição de agricultura familiar, dos nossos colonizadores. Né? Então, há também uma questão cultural, né, junto a esse viés aí da preservação. E aquele seminário que tivemos a oportunidade de fazer isso que eu ia falar. O James comentou aqui do seminário, e foi uma ação que eu, quando fui vereador, eu sempre fui muito motivado pelas demandas, mas principalmente nós fazíamos isso, né? Nos cercávamos de pessoas qualificadas
e trazíamos para dentro da Câmara de Vereadores, né? Nós montávamos o cenário para que essas pessoas pudessem trazer essas informações e aí nós, como legisladores, colocar em prática. E foi essa questão do seminário, onde nós reunimos várias autoridades, né, da cidade. Eu não vou citar nomes aqui, que fatalmente deixaria alguns de fora, mas onde elencamos uma série de prioridades ou de alertas nessa questão da água. E uma delas foi a questão da Serra Dona Francisca, né? Onde, quando eu iniciei esse trabalho de projeto de lei, algumas pessoas, até eu escutava, eu fui muito criticado na época. Nós estamos falando né, mais de 10, 15 anos atrás. Verdade. Né? Quando iniciamos essa fala. O projeto aconteceu só na legislatura passada, mas o debate começou muito lá atrás, no meu primeiro mandato. E aqueles comentários, está exagerando, isso não vai acontecer. Eu estou me referindo aqui à questão da proibição de cargas perigosas na Serra Dona Francisca, que alguns falavam, não, porque é inconstitucional, que não pode legislar em cima de uma rodovia estadual, mas nós tomamos todo esse cuidado. Nós não fizemos uma legislação com relação à rodovia, e sim do perímetro urbano. E aqui eu destaco novamente, né, o trabalho profissional dos funcionários da Casa, da Procuradoria, do setor urbanístico, que nos ajudaram a formatar isso. E, pasmem, né, a questão de esse ano, né, de alguns poucos meses, né, inclusive quis o destino, onde nós gravamos em 2018 um vídeo alertando, né, que se um caminhão virasse naquele ponto, Joinville poderia ficar sem água. E foi justamente naquele ponto que aconteceu. Então, assim, esse eu falo com muito orgulho desse alerta que fizemos lá no passado, que você foi também peça muito importante, que me ajudou, né, nesse debate, onde nós entramos com essa lei. Então, a água realmente ela precisa, como outras prioridades, né? Eu digo assim que, já entrando um pouquinho em cima vamos olhar um pouquinho lá para frente na questão do desafio dos próximos gestores. Eu vou aqui elencar 2 que eu não tenho dúvidas mesmo, que os próximos prefeitos e os próximos legisladores precisarão olhar com muito critério em cima dessas 2 pastas: a saúde e a mobilidade. A saúde, já dito por alguns gestores que estamos num colapso, né? Então ela precisa ser encarada de forma muito responsável, e essa fatia desse bolo precisa ser dividida com a sociedade, né? Porque vamos enfrentar, vou dar aqui um número, né? Se hoje, imaginemos nós, se hoje não houvesse planos de saúde, né? Hoje, 40% da população, James, 40% da população utiliza o plano privado, né? Um plano de saúde. Imagine se isso não acontecesse, se já está um caos, né? Assim. Então, cada 10 joinvilenses, 4 têm um plano de saúde. A questão da mobilidade, se tu hoje, o trajeto que você fazia em 15 minutos da sua casa ao trabalho, isso quem está me ouvindo aqui sabe do que eu estou falando, hoje precisa se planejar no mínimo 45 minutos. Dependendo do caso, é 1 hora o deslocamento. Então, também precisa ser feito algo. Mas, D'Alonso, o que nessa questão da mobilidade precisa ser feito? Nós temos um plano viário, James, que é do final da década de 60. 74, 74, ali, iniciou e terminou em 74. Isso. Então, isso precisa ser revisto. Uma curiosidade, meu pai era vereador quando foi aprovado aquele plano. Olha só, uma informação muito... Aliás, né, eu não tive o privilégio de conhecer, mas tem um ditado que diz que a fruta não cai muito longe do pé, então não tenho dúvida da qualidade que foi o seu pai como vereador, mas ouvi muito a respeito dele. Então, assim, a questão do plano viário, quando se fala na questão de mobilidade, investimento, né? Falar, mas é muito caro, é elevado. Eu não sou técnico, você não é técnico dessa área, mas precisa se chamar os técnicos, fazer um grande seminário como nós fizemos da água. Está aqui o exemplo, acabei de citar, né? Busca, traz de fora
traz profissionais qualificados que tem dentro da prefeitura, do IPUJ, né? Como na linguagem militar que eu gosto, paga a missão e lança esse desafio para a sociedade, envolve a sociedade, né? Abre esse plano viário. Na questão, por exemplo, se o problema é o recurso, de repente, pequenas vias a qual a desapropriação ela não é tão cara, estuda-se sobre isso, mão inglesa, não sei, né? Mas algo precisa ser feito. O que não pode ser feito, D'Alonso, é o que se fez em 74, né, onde a projeção de diversas ruas acabou inviabilizando a utilização muito bem colocado, né, de uma série de propriedades aí na cidade, famílias que se passaram gerações né, sem poder efetivamente usar aquela propriedade. Então, essa revisão do plano viário da cidade tem que passar também por isso, pela liberação né, desses espaços públicos, muitos aí carcomidos pelo tempo, porque as famílias efetivamente não puderam fazer usufruto efetivo né, daquele imóvel. Mas sim, concordo contigo que há que se fazer aí todo um olhar novo para essa realidade da demanda viária da nossa cidade e obras de infraestrutura que precisam acontecer, né? São obras caras, mas que aí é missão né? Que os nossos gestores municipais e também nossas lideranças aí no cenário federais, estadual, federal, enfim, precisam nos ajudar né, a captar esses recursos. Nós estamos falando da maior cidade de Santa Catarina. Ela tem que ter esse tipo de retorno, ela precisa resolver suas questões de infraestrutura e de saúde, já que você citou, e uma das questões notórias é o desenvolvimento da Zona Sul. A UPA da Zona Sul, nesse momento, já não comporta mais atender a população da Zona Sul. Nós temos que, efetivamente, ter uma nova UPA na região sul. Isso também demanda de investimentos estratégicos que precisam acontecer e que acontecem quando legisladores fazem o seu papel também de fiscais do município. Então, isso está na função do vereador e você soube fazer isso muito bem naquele período que estivemos lá na Câmara de Vereadores juntos. Obrigado, James. Outra pauta que eu não posso deixar de absorver aqui com a presença do James é a questão, né? Também tive o privilégio de passar por essa função. Quando deixei as fileiras do Exército, o meu convidado pelo então saudoso Luiz Henrique da Silveira e também saudoso Marco Tebaldi, que era o vice-presidente da época. Vice-prefeito da cidade, bem lembrado. Fui convidado para ser o responsável pela defesa civil do município. Saí um ano do Exército, antes né, do meu período, e foi um momento muito legal, né? Tive, juntamente com, na época, a estrutura da Câmara, da Defesa Civil era muito... aliás, não tinha. Era o coordenador... Era você e um telefone celular. E um Opala que eu empurrava mais do que andava. E que o Tebaldi, na oportunidade, me disse, olha, Fabinho, pega esse Opala aqui, mas ficava mais na oficina, que era o Opala do antigo, acho que foi de um prefeito, enfim... Mas, naquela oportunidade também, James, eu procurei o professor Pinheiro, que era um conhecedor um apaixonado pela Defesa Civil, e nós começamos a elaborar o plano diretor, que funciona até hoje. Aquele plano fomos nós, aí eu convidei o André Schmaus, que era policial militar, que deu baixa, que veio fazer parte da Defesa Civil, né? Eu acabei deixando a Defesa Civil, assumi a Guarda Municipal, mas era o presidente da Comissão Municipal. E realizamos este plano diretor a várias mãos, e uma delas é o professor Pinheiro, que eu acabei de citar. E planos de contingenciamento, né? Nós elencamos quais as ameaças que existiam em Joinville. Era chuva, deslizamento, maré, e começamos a fazer vários planos de contingenciamento na questão do aumento da maré, as áreas que ela atingia. Fizemos planos, por exemplo, para o ônibus, né? Mudar o local onde o ônibus embarcava ou desembarcava as pessoas. Estou dando aqui apenas um exemplo. Mas aonde eu chego? A continuidade que foi dada depois que nós saímos, né? Eu saí da Defesa Civil,
e você assumiu, né? Quis o destino que você teve um determinado momento que você também assumiu essa função e deu continuidade a esse trabalho, que hoje nós temos uma defesa civil, né? Com uma outra roupagem, com uma outra cara. As pessoas entenderam que você, dentro da defesa civil, é um ciclo que antigamente se tinha, né? Era o desastre, a resposta. Desastre e a resposta. E a gente conseguiu quebrar esse paradigma. Existe o desastre, nós precisamos, e esse é o papel da defesa civil, a mitigação, né? A mitigação e a resposta. Esse fator mitigação, eu falo que a gente iniciou esse trabalho, você deu continuidade, e hoje vejo uma defesa civil aqui em Joinville muito qualificada, parabéns a todos, né? Mas com muita humildade e modesta faço aqui esse registro, que não foi... eu apenas fui alguém que deu o pontapé inicial, mas fui cercado de pessoas muito qualificadas que me ajudaram a criar esse plano diretor que existe até hoje, né? E que se deu continuidade e entendeu que a defesa civil ela pode ficar, eu tenho essa frase, ela pode ficar 100 anos sem ser utilizada, mas ela não pode ficar nem um segundo sem estar preparada ou qualificada. Na verdade, essa filosofia você traz da tua experiência militar, né? E a defesa civil, antes de você tocar, era uma salinha, né, vinculada ali à Fundema, né, o órgão de meio ambiente, e que realmente não tinha, naquele momento, a estrutura e nem se imaginava, né, o que hoje a Defesa Civil de Joinville é. Né, uma estrutura muito profissional, muito qualificada, né, e essa mudança, né, essa transição começou contigo. Trouxe do Exército essa filosofia, né, de vamos torcer para não precisar usar, mas se tiver que ser usado, vai estar preparado. Esses planos de contingência eles são fundamentais, porque na hora né, do desastre climático, e eles são agora cada vez mais frequentes, não dá para bater cabeça. Não. A população precisa ser atendida naquela hora por gente que sabe o que tem que fazer. Cada um o seu papel. Defesa Civil é um órgão, mas que depende da atuação de bombeiros, de exército, do pessoal da saúde, do trânsito. Mobilizar esse pessoal todo de maneira articulada precisa de planejamento. Exatamente. E isso você embutiu, né, na Defesa Civil de Joinville, lá na época em que você estava à frente dela. E você tocou num assunto que o Exército realmente... Eu não escondo de ninguém, eu sou um apaixonado, fiquei lá durante quase 9 anos, onde exerci várias funções. Aqui eu destaco, aqui tinha o lado operacional num determinado momento, onde tive a oportunidade de ter esses ensinamentos aí na questão de comando, né? de liderança, de planejamento. E também, um segundo momento, já no final da minha carreira temporária dentro do Exército, foi quando chefiei o setor de comunicação social, o setor de relações públicas do nosso Exército. E ali eu aprendi muito. Eu tenho um carinho muito grande, isso, como falei aqui, não escondo de ninguém. O meu querido 62BI, que foi a minha segunda faculdade, onde fiz grandes amigos, tive grandes ensinamentos, e um deles foi esse que você citou aí. Carrego no coração meu querido 62BI. Uma das que eu conto assim, engraçado dentro do 62, que de vez em quando eu encontro na rua, porque eu fui durante 9 anos, James, coordenador da colônia de férias do 62BI. E o que era a colônia de férias do 62BI? Era algo que existia no final do ano, né, no período das férias escolares, onde os pais tinham uma semaninha de folga. E nada mais, nada menos que 1.250 crianças dentro do 62BI, sob a responsabilidade do então tenente D'Alonso, com apenas 22 anos, 23 anos de idade. Eu lembro que quando acabava a colônia de férias, eu saía assim, tremendo, porque assim, eram 1.200 crianças, e tinha as atividades, né? Pescaria, tiro de chumbinho, né? Assim, atividades bem, mas você era o responsável, né? Tenho uma saudade muito grande. De volta e meia eu encontro na rua, tio D'Alonso, tinha a turma do Pateta, tinha a turma do Pernalonga, e era muito engraçado. Isso marcou muito também a minha trajetória no meu batalhão, no meu 62BI, como eu falei.
Talvez isso também veio, você também, acho que salvo o engano, também foi, mas eu, indo nessa linha aí, o escotismo também foi um negócio que marcou sua vida também, a minha também. Eu fui lobinho, fui escoteiro lá no grupo escoteiro. Não cheguei a ser escoteiro, mas fui lobinho. Isso também é uma coisa assim que, se eu pudesse hoje, meus filhos foram, e se eu pudesse hoje dar uma sugestão para os pais, aí, para essa criançada de 7, 8 anos, quando inicia, ali talvez o primeiro ensinamento de hierarquia, de disciplina, de responsabilidade, né? de missão dada, missão cumprida, de ter um líder, um chefe, sabendo que você hoje está sendo liderado, mas amanhã vai liderar, e os bons exemplos precisam ser observados já desde cedo. Experiência fantástica também, né, Júlio? Uma marca, fiquei muito pouco tempo, né? Gostaria de ter continuado por mais tempo, mas é uma marca que trago na vida aí. A filosofia do escotismo é fantástica, e a gente vê depois, né, os egressos aí do escotismo efetivamente assumindo funções de liderança, exato, de trabalho em equipe, né? Essa capacidade de trabalhar em equipe é algo que o escotismo forma muito claramente, e eu tenho um resquício disso e reconheço em você essa marca também. Aliás, atividades coletivas são o teu forte, né? Desde os trabalhos que você fez aí na vida pública, o Exército, né, que te deu essa relevância toda também. Muita gente te reconhece na rua ainda como Tenente D'Alonso, né? Mas uma atividade coletiva que você se destacou também foi o futebol, não é? O futebol, sim. Hoje eu passo só vergonha aí nos timinhos que eu participo, mas o futebol eu tenho também, isso também, por incrível que pareça, também me ajudou muito, porque a liderança você também tem nessas atividades, você precisa, né? Você tem, grupo, você coloca em prática. Esporte coletivo é isso mesmo. E eu comecei a jogar muito cedo, James. Eu comecei com 9 anos de idade, fui jogar na Tigre, futebol de salão. O professor Otto era meu professor lá no Colégio Olavo Bilac, e ele tinha uma moto. Eu tive a oportunidade de um dia fazer uma homenagem para ele a respeito disso. Ele tinha uma moto, uma CG 125. E na época não precisava usar capacete, né? Era uma legislação, acho que não permitia, não obrigava, não exigia, isso. Não exige. Né? Naquela época se morria que nem homem. Aí eu lembro que aí o professor Otto chegou: Fabinho, eu quero te levar para fazer um teste lá na Tigre. O saudoso Laurinho, a qual também tenho uma saudade muito grande, foi meu treinador. E ele só pede pro teu pai que amanhã vai ter o treino e tal. E meu pai autorizou, enfim, ele me levou. Pegou na sua moto, me levou pela BR-101. Pela BR-101, na sua moto azul CG 125. Aí fiz o teste, passei, e ali foi uma virada interessante na minha vida, James. Por quê? Eu consegui meu primeiro emprego, comecei, porque o Banco do Brasil, à época, ele incentivava, ele gostava do esporte, incentivava pessoas de inclusão social. E naquela oportunidade, o Banco do Brasil aqui de Joinville tinha a questão do esporte, focou no viés do esporte. E foi até a Tigre buscar 4 jogadores que estavam interessados em iniciar a trabalhar, e eu comecei a trabalhar no Banco do Brasil. E fiquei ali um tempo, né, quase 3 anos. Depois fui jogar futebol de salão na Embraco também, onde fiz grandes amigos. Aí, em terceiro momento, fui para o futebol de campo, onde joguei 3 anos no JEC, né? Fui nas categorias de base, infanto juvenil e juniores. Aí encerrei, quando eu vi que não ia dar nada, eu fui pro Exército. Mas eu cheguei também a jogar depois 9 anos na Primeirona. Fui 8 anos no Piraberaba, onde o primeiro gol do título do Piraberaba, tem foto, tá? Tem foto. Então, se alguém duvidar, pode me cobrar que eu mostro. Tem foto aos 42 do segundo tempo, fiz o gol do título, o primeiro título do Piraberaba, do Grêmio Esportivo Piraberaba. Depois joguei 1 ano no Grêmio 25 de agosto. Grêmio Esportivo 25 de agosto, onde eu frequento lá toda semana, tenho grandes amigos também. Então o esporte realmente marcou muito minha vida. Tenho uma gratidão, acho que essa é a palavra, a gratidão, porque fiz grandes amigos, aprendi muito
E obviamente que também, quando se fala em esporte, esporte é saúde, né? Eu tive alguns problemas de saúde aqui e eu não tenho dúvidas também que se eu não tivesse esse histórico né? Quando eu infartei, se eu não tivesse talvez esse histórico de esporte, né? de cuidar da saúde, talvez nós não estaríamos aqui hoje batendo esse papo. Então também tenho essa gratidão. Mas obrigado por ter lembrado desse episódio aí. Mas algo que também faz parte do teu caráter, né? O esporte, ele, assim como a educação, assim como o escotismo, que nós falamos ainda há pouco, é sempre uma oportunidade de você resgatar, né, a nossa juventude. Na medida em que você traz, né, esses jovens aí para uma atividade que exige disciplina, que exige interação, né, que forma efetivamente pessoas capazes de se relacionar bem com outras pessoas, nós somos cidadãos melhores, né? Exato. Então, essa questão do esporte como política pública também é algo que você, na minha opinião, sempre teve muita sensibilidade, né? E soube valorizar isso, incentivar isso. Uhum. E eu penso que a gente precisa disso cada vez mais. Tocou num assunto importante, isso também, aí voltando à questão política, né? Essa necessidade da continuidade desses tipos de programas hoje que existe aqui no município, no sentido de incentivar a iniciação esportiva, né? Sim. Temos, hoje, talvez fique em 4, 5 modalidades que acabam se destacando um pouco mais, mas eu acho que tem hoje campo para muito mais, Temos aí profissionais também altamente qualificados dentro da nossa Fundação de Esporte e que como diz o outro, precisam apenas que haja um incentivo, que dê as ferramentas necessárias para que eles possam aí expandir na nossa cidade, aí, porque talentos dentro de Joinville existem, já, né? Tivemos até medalhista olímpico, né, dentro da cidade, o Dr. Eduardo Fischer, enfim, profissionais que se destacaram, que viraram profissionais do futebol. Então, é só questão de dar as ferramentas para o professor lapidar esses talentos que existem em Joinville. Perfeito. Legal, James. Olha, estou muito satisfeito aqui de estar aqui batendo esse papo com você. Aquilo que falei no início do programa, eu ratifico aqui, sabendo da qualificação que você tem. Tenho certeza que não parou de estudar, né, James? Me falaram aí que voltou a estudar, a se qualificar. Sim. Estou agora fazendo um curso de gestão empresarial pela FGV. Olha só. É minha terceira pós-graduação. Olha só. Estudar faz parte da vida. E somos eternos aprendizes, né? Sempre, eternos aprendizes. A gente também tem essa noção de que quanto mais se aprende, quanto mais se busca, mais contribuição a gente consegue dar. É um projeto que eu ainda tenho de futuro, coisas que eu vou investir ainda na minha vida e que eu preciso me preparar. Para tudo a gente precisa ter um pouco de preparo. A experiência é um ganho, claro, né, mas tem coisas que a gente ainda não sabe, né? E não saber, saber que não se sabe, já é parte de entender que precisa buscar mesmo essas oportunidades. Você falou que a necessidade de estar se requalificando, a manutenção do ensinamento é fundamental. Hoje, não sei se todos sabem, mas hoje eu estou na iniciativa privada, tive a oportunidade, né? Falei do Banco do Brasil rapidamente, mas também trabalhei como gerente de marketing do Joinville Esporte Clube, né? Quando fomos campeões da Série C, né? Onde aprendi muito também, né? Tive os dois lados, né? Dos dois lados, tive o lado como jogador, não de profissional, mas com categoria de base, mas depois como gestor, gerente de marketing. Fui gerente de marketing da Selbet também, e agora estou na Martinelli Auditores, a maior empresa de auditoria do Brasil, mas eu estou falando aqui da iniciativa privada para justamente pegar um gancho do que tu estás falando, né? Da necessidade de você estar se qualificando, né? Principalmente hoje, o poder público não se discute também isso, mas na iniciativa privada ela é uma exigência muito grande. Se você não se qualifica,
você é engolido rapidamente pela essa geração que está vindo, e que bom que está vindo assim, né? Essa gurizada de 20, 22, 23 anos está vindo com sangue no olho, com vontade de trabalhar, e isso faz com que a gente que é um pouquinho mais velho, né, não pare no tempo e busque essa qualificação diária. Então, a iniciativa privada, ela eu estou há quase 4 anos, né, e tenho muito claro isso para mim, né, que ela tem essa pegada que é muito salutar, muito importante, e que vem me chamando a atenção a cada início de expediente, como se diz assim. Inclusive, dá para fazer uma ponte aqui muito interessante, né? Nossa experiência no setor público sempre foi permeada por questões como transparência, né, por preocupações com a sustentabilidade. Exatamente. Né, e principalmente com as questões de políticas sociais. Né? E isso hoje está começando não, já há algum tempo já está inclusive se consolidando com uma obrigação da iniciativa privada, né? As famosas siglinhas, né? O ESG, né? Que agora é mote de toda grande empresa, né? E correndo atrás disso, inclusive as menores agora, que são fornecedoras das grandes, precisam igualmente se qualificar nesse sentido. Então, tens agora nessa tua experiência, nessa nova passagem aí pela iniciativa privada, também convivido com esse paradigma, né, de preocupação com meio ambiente, sustentabilidade e a função social das empresas, né, e esse aprendizado que tu tens aí da iniciativa privada se aplica com certeza também na gestão pública, e aquilo que para muitos parece que é uma coisa separada, né? Olha, o privado e o público não se misturam, a gente pode sim, de maneira inteligente, trazer, né, as experiências, os aprendizados de um lado e de outro, né, para, não importa onde a gente esteja naquele momento, fazer o nosso melhor. Você colocou a questão da sustentabilidade, é um negócio que existe, né, esse tripé, o econômico, o social e ambiental, né? Esse tripé, o grande desafio é esse equilíbrio, né? Isso é a sustentabilidade. E esse vai ser também o desafio aí para a humanidade, né? Hoje nós, se pegarmos em número, hoje nós temos praticamente 2,9, precisaríamos de quase 3 planetas a mais para suprir essa necessidade. Nos últimos 30 anos, me corrija se estiver errado, que falar aqui com o James é sempre tem que respeitar o currículo dele, mas me corrija se eu estiver errado. Nos últimos 30 anos, a humanidade acabou com o meio ambiente mais de 80%. Nesses últimos 30 anos, foi algo muito rápido. Nós degradamos o meio ambiente, destruímos quase 80% do meio ambiente, né, nesses últimos 30 anos. Ou seja, nós estamos hoje, a escassez de água é uma realidade, né? Hoje o Brasil detém 12% de água doce. Isso já, se olharmos de uma visão estratégica, precisamos tratar com muita seriedade isso, né? Porque isso, de certa forma, acaba sendo até uma ameaça. Né? É o petróleo do futuro, né? Eu tenho, inclusive, tu tocou no ESG, faz parte de uma pauta, de uma nova entrevista, já está conversado, inclusive já está em Santa Catarina, e na semana que vem ou na outra eu devo também ter uma entrevista aqui com o ex-comandante militar da Amazônia, o general Bandeira, que é um amigo pessoal, que comandou aquela região e vem nos falar também dessa questão da Amazônia. Vai ser uma pauta bem interessante também. Essa é uma preocupação nossa, não é de hoje. É claro que a gente fica um pouco mais aqui no nosso quintal, né? na nossa cidade, no nosso estado, mas eu gosto sempre de fazer uma reflexão mundial, nacional, estadual e municipal, para que tenhamos assim um entendimento de um todo nessa questão do meio ambiente, que precisa, voltando aqui, de forma equilibrada, porque não adianta eu forçar muito no meio ambiente, porque aí a economia não anda.
E aí não há equilíbrio, né? Então tem que ter a sapiência de chegar nesse equilíbrio, que é o grande desafio da humanidade. Mas, Fábio, agora não se separa mais a questão ambiental da econômica. Não. Nós temos que caminhar de maneira conjunta. O que se faz agora, e é uma questão que a gente precisa começar a colocar na pauta da nossa cidade, é a questão das cidades resilientes à mudança climática. Essa situação que hoje já não tem mais como negar. Né? Até pouco tempo atrás se negava as alterações climáticas, o aquecimento global. Hoje está aí. Né? E quem ainda acha que isso não existe é porque está mal informado. Né? Mas a maioria já está sentindo. E, em especial, as populações mais carentes, mais vulneráveis. As cidades, principalmente as cidades litorâneas, elas vão precisar se preparar, né, para eventos extremos que vão começar a acontecer com maior frequência, com maior intensidade. E para isso precisa de planejamento. Então, não adianta a economia de um município, um estado ou do país estar bem se a sua população começa a sofrer tragédias como a do Rio Grande do Sul agora. O estado do Rio Grande do Sul está quebrado. A agricultura ela vai levar anos para se recuperar, porque as terras foram lavadas e levadas embora. As cidades, muitas empresas até hoje não reabriram. A população lá está economicamente hoje muito prejudicada. Por mais que se injete dinheiro lá, dinheiro que na prática vai fazer falta em outro setor, mas tudo isso, né, são questões que deveriam estar sendo pensadas e principalmente ações tomadas com antecedência, no sentido de mitigar isso. Então, uma pauta que Joinville terá que explorar e trabalhar com o conjunto de todas as suas forças é essa questão da cidade resiliente. A resiliência é um termo que vem lá da física, onde um objeto, se ele é deformado, ele tem a capacidade de voltar ao seu estado original depois que sofreu a pressão. Então, é a capacidade da cidade de se recuperar, né, de eventos extremos, que nós não temos mais como evitar. Né? Excesso de chuvas, falta de chuva, muito calor, muito frio, isso tudo está vindo. Tá? E como a gente vai superar a cada uma destas crises? Isso localmente é necessário que a gente se previna, já que globalmente existem, né, convenções no mundo inteiro, a COP, que vai acontecer agora na Amazônia e tal, estão discutindo esse problema no nível mundial, mas no nível local precisamos puxar esse assunto. A cidade precisa efetivamente discutir estratégias, projetos, quanto custa, prazo para execução, sabe, de maneira muito objetiva, como é que essa cidade vai ser resiliente a essa nova realidade. Exatamente, muito bem colocado. Eu comentei dos dois desafios, porque eu tinha comentado a questão da água antes, mas é o terceiro, não tenho dúvidas, também para os próximos gestores aqui do nosso município. E uma curiosidade, a palavra resiliência, tu sabes de onde ela vem? Do nylon, do plástico, justamente, né, desse movimento que ela tem a capacidade de voltar à sua forma normal. Sabe com quem eu aprendi isso? Na sexta-feira passada, com o padre Renato, na missa que nós temos todas as sextas-feiras lá na empresa, fez discutiu a questão da resiliência, da importância, né, na família, no casamento, enfim, na vida da gente. Aí fez ele com a inteligência que é e o carisma que é, fez uma explicação muito didática, e aí gravei. Então, como posso, compartilho contigo que está nos assistindo, a palavra resiliência vem do nylon, do plástico, que volta na sua forma normal após o esticar. Padre Renato, não à toa, foi secretário do Papa. Exatamente. Né? Então, não deve ter gente tonta em volta do Papa, né? O Padre Renato é uma grande figura. Ímpar, tem um carinho. Legal, James, eu quero te agradecer a oportunidade aqui, essa aula que você nos deu aqui.
de reencontrar um amigo, como já falei no início do nosso programa, Fábio D'Alonso Online. Aguarde que teremos várias pautas muito interessantes, e você que queira participar, que queira trazer aqui algum assunto que possa contribuir com a cidade, inclusive em cima daquilo que já comentamos aqui, entre em contato conosco. Vou colocar o meu contato, meu WhatsApp, que teremos o maior prazer aqui de dividir esse espaço com vocês, trazendo, como falei, essas informações da nossa cidade para que possamos compartilhar o conhecimento. Mais uma vez, obrigado a você que nos acompanhou, e até o nosso próximo programa, Fábio D'Alonso Online.